Vamos começando lentamente, então. Eh, na aula passada, eu sugeri uma reflexão e agora vamos tentar desmontar essas reflexões em pedaços e tentar organizar uma ordem, uma espécie de lógica, que condiciona, o nosso encontro com a vida, com algum tipo de propósito, como vocês vão ver. Então, eu entendo que a vida do ser humano, ela é organizada para um tipo de resultado. E o resultado, ele é tanto mais eficaz, quanto mais consciência eu tiver sobre aquele elemento de atenção. Então eu costumo usar um exemplo, que não está nessa aula, está numa outra, mas que começa a servir para essa. Imaginem que vocês têm uma pilha de tijolos para carregar do ponto A para o ponto B, e que a sua consciência, né, sugere que eu tenho que pegar 10 tijolos de cada vez com as mãos e carregar até o ponto B. Passado o dia, vocês carregaram um monte de tijolos, a mão está toda ralada, e vocês vão para casa esperando o dia seguinte. Mas, de repente, alguém pode pensar diferente e dizer, eh, tudo bem, Claudinha? Alguém pode pensar Boa tarde, diferente. tudo bem. Boa tarde. Alguém pode pensar e dizer, mas isso aqui não dá não, pô. Eu vou ficar ralado, vou passar minha vida carregando esse tijolo, deve ter uma outra maneira de carregar tijolos. Do ponto de vista, pessoal, eu gosto de informar isso porque isso facilita o contato com o conhecimento humano. Do ponto de vista, né, físico, a quantidade de tijolos que eu carrego do ponto A para o ponto B, sendo uma quantidade X qualquer, ela tem a mesma quantidade de energia. Então, essa quantidade de tijolos vai usar a mesma quantidade de energia para chegar no ponto B. O que é que difere nesse espaço? Difere o método. Então, eu posso, como eu falei, carregar com as mãos, ou de repente eu posso ter uma ideia e comprar um carrinho de mão e levar com o carrinho. Logo, vocês vão perceber que se eu levar com o carrinho, legal, melhorou, eu levo mais tijolos em menos tempo e, né, vou ficar mais feliz. Mas aí vai me dar problema nas costas, porque levanta o carrinho, abaixa o carrinho dela, eu vou ficar com algum tipo de hérnia de disco. E eu falo, ah, não funcionou muito bem isso não. Talvez eu amarre um cavalo no carrinho e agora ele vai empurrando, eu vou acompanhando o cavalo, ele para onde eu tenho que descarregar e descarrego. Bom, mas o cavalo, né, tem uma energia maior do que a do ser humano. Portanto, eu posso aumentar o tamanho do carrinho e pôr mais tijolos. Todos esses efeitos são produzidos por um fenômeno que nós vamos estudar. Eu tenho que ter um estresse. Se eu não tiver um estresse, eu vou carregar tijolos com a mão a vida toda. E eu vou ser, então, um potente carregador de tijolos. Mas veja que o efeito disso sobre o mundo do indivíduo, aquilo que nós sugerimos no encontro passado, uma constelação, né, complexual que cerca esse indivíduo, não vai se desenvolver muito. Ele vai estar, então, penalizado por uma consciência limitada que vai produzir um efeito na vida dele muito pífio. Ou seja, o estresse de eu me envolver com qualquer tipo de evento sugere um enunciado, né? Como é que eu resolvo isso? Desde que eu tenha um cansaço, um estresse no limite daquilo que eu estou vendo. Como eu disse, as pessoas podem seguir em frente numa vida sem graça, carregando tijolos o tempo todo. E não tem o que fazer.
As pessoas não são burras, não é uma questão de burrice. Nós vamos desenvolver isso mais um pouco para frente, mas é uma questão de consciência. Eu não tenho outra solução na minha cabeça para aquele problema. Temos aí, então, um viés que começa a justificar a necessidade do desenvolvimento da consciência humana e, portanto, do nosso trabalho. Olhar para um ser humano que pensa um mundo estreito, se desgasta, se estressa com esse mundo e diz: como é que eu faço para mudar isso? Aliás, frase preferida no meu trabalho, quando um cliente diz: entendi onde é que eu estou metido, como é que eu faço para sair disso? Bom, agora nós começamos a conversar, porque você percebe que o seu mundo não vai ser eficaz desse jeito. E o que eu vou chamar de eficaz envolve, pessoal, envolve consciência, não envolve quanto dinheiro eu ganho, não envolve quanto poder eu vou ter. Não é nesse sentido. Em tese, seria até relativizar essas metas, mas é quanto eu sinto que eu produzi uma passagem de um ponto mais desgastante para um ponto mais eficaz. E isso vale para tudo, vale para uma relação profissional, vale para uma relação pessoal, vale para uma relação até consigo mesmo. Eu vou fumar ou eu preciso fazer um exercício, não consigo fazer esse exercício todo dia, eu acordo e digo, né, não, daqui a pouco eu vou, mas aí tem um programinha, um seriado para maratonar, eu fico lá, amanhã eu começo, promessas de começo de ano que não se cumprem. Veja, com esse tom, vocês podem começar a pensar assim: e por que uma pessoa não consegue, mesmo sabendo que é para o bem dela, mudar o status do que ela está fazendo? Aí entram os elementos complexuais, pessoal. Eh, no encontro passado, então, o Jung sugere, na associação de palavras, que algumas palavras vão formando uma história. No livro Estudos Experimentais, que eu recomendo, apesar de ser um livro chato para burro, chato porque ele põe um monte de tabelas, mas no decorrer do livro, na extensão do livro, ele conta casos e que ele foi analisando essas histórias a partir da associação. E nesses casos, né, você vai entendendo como ele está pensando a estrutura, tanto da linguagem que conta a história, quanto das imagens que apoiam a linguagem. Então, nós teremos o quê? Nós teremos uma espécie de elemento, como uma caneta, por exemplo, que só pode existir como caneta porque eu tenho que escrever. Senão, eu poderia usar como cotonete, se eu não soubesse que ela seria usada para escrever. Mas, para que uma caneta existisse, foi necessário que, na Babilônia Antiga, alguém usasse um martelinho e fosse produzindo uma escrita cuneiforme, né, feita de uma ponta aguda de ferro sendo socada por um martelo marcando no tijolo, ou até os hieroglifos egípcios. Mas por que alguém vai pensar, pessoal, em achar um jeito de transmitir para o outro uma ideia que está em si? Nós poderíamos ficar quietos, né? Porque a linguagem vai se instalando no ser humano. E o que significa isso do ponto de vista, não é, não só da descrição do que eu vejo, mas da emoção carregada naquilo que vejo. Eu tenho que explicar o que eu estou vendo. Eu costumo usar um exemplo em que o ser humano sempre viu o urso passando na frente dele para lá e para cá, mas de repente o ser humano se depara com aquele urso como nunca o fez. Uma emoção tão forte que ele precisa compartilhar com os amigos o que ele estava vendo.
Aquele urso, naquele instante, se transformou mais do que um animal do cotidiano e ganhou uma expressão imponente sobre ele, tão imponente que a emoção que ele sentiu precisava ser compartilhada. É evidente que, nesse momento, não havia uma linguagem ainda. O mundo era onomatopeico. Para ele explicar que ele viu o urso, ele teve que imitar o urso, né? Imagem e ação, aquele joguinho da adolescente que ainda as pessoas praticam. Então, ele fez movimentos com a mão, fez barulhos com a boca, rá, rá, e todo mundo ficou olhando. E se ele quisesse, inclusive, avisar que o urso vinha chegando, possivelmente ele foi o único que se salvou, né? Porque ele estava tentando dizer, pessoal, rá, 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 os caras, morreu tudo. E só ele escapou, porque ele entendeu a dimensão do perigo. Veja que, a partir daí, nós temos o quê? Um ser humano que tem um centro de percepção afetiva, por onde passa a imagem, e ela é agregada a uma emoção de tamanhos, do menor para o maior, de tal maneira que ele é estimulado a compartilhar aquele evento com os demais. Desse modo, pessoal, o nosso cliente é alguém que já vem com a ideia de contar uma história, e uma história carregada de emoções. Eu já assisti algumas sessões, né, em que você ouve uma história, né, no tempo do presencial constante. Isso mudou depois da pandemia, mas na sala de espera, você vai ao banheiro e está ouvindo uma história, uma pessoa contando, sei lá, tomou uma mordida de um cachorro e tal, tá. E você fica indiferente. Aí aquela pessoa entra no site analítico e ela conta a história do cachorro. Aí eu olho e falo, bom, vamos ouvir um pouco o que que você achou dessa história. E ela diz, mas você acha que essa história tem alguma importância? Lá fora, enquanto você conversava com as pessoas, poderia ser que não. Mas quando nós temos aqui dentro um ensaio de decifrar o código das imagens carregadas de afeto, agora eu tenho que estudar o que você quer dizer com isso. Como você quer montar essa história? Qual é a carga afetiva que cada detalhe dessa história tem? O primeiro caso da minha vida, não como analista ainda, mas como estudante disso, foi o caso de uma mulher que, claro, não era eu quem estava atendendo, mas eu acompanhei, que do nada, no Natal, começou a chorar e não conseguia mais parar de chorar. E ela foi procurando psiquiatras e tal, dava um remédio, mas não é que ela chorava constantemente, né, pessoal? Não é, nunca mais parar de chorar não é superlativo, não é um contínuo, mas ela passava um dia e do nada ela chorava, no outro dia ela trabalhava e chorava de novo, e ela estava preocupada. Nossa, o que está acontecendo comigo? No resumo, para caber no nosso encontro, nós levamos um ano para montar as peças desse quebra-cabeça, eu como espectador só. E, e aí fomos achando as peças que nos levaram aos 6 anos dela. Quando, então, o pai chega embriagado em casa, a mãe estava fazendo um chá de erva cidreira. Quando ele entra gritando, querendo bater em todo mundo, ela se esconde debaixo da pia. E naquele alvoroço todo dentro da casa, escuta um cuco tocando um dem, 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 não sei que horas eram, por volta de 9 horas da noite. E essa moça, então, numa festa familiar em Ribeirão Preto, está ali comemorando o Natal com todo mundo e o cuco da casa da pessoa toca. Ao mesmo tempo em que um bolo, né, de milho com erva cidreira passa na frente do nariz dela. E naquele instante, as imagens associadas ao cheiro e ao som irrompe na forma de um choro. E nós levamos um tempão para descobrir a natureza desse choro. Vocês vão dizer, entendi, outras linhas analíticas chamariam e chamam isso de trauma, de uma
cena inicial, cena primária, até mas a linha que eu defendo é por que ela demorou tanto tempo? Ela devia ter uns 40 anos. Por que ela demorou tanto tempo para acessar isso? E aí vocês vão dizer, uma coincidência? Ela estava no lugar onde duas informações, uma olfativa e outra auditiva, produziram uma expressão emocional. Vejam, é aí que o complexo, já lá na infância, se manifesta. É daí que eu tiro a ideia de que houve um trauma ali na infância, mas já havia um complexo eh, sugerido pelo ambiente, né? O auditivo, o olfativo, mas também a tensão dentro do ambiente que envolvia a atitude do pai frente ao cenário que estava à sua frente. Por que ele reagiu daquele jeito? E como ela vai levar esse tempo para transportar essas imagens? Por que alguém, né, não pode resolver de pronto isso? Nós vamos ver que essas perguntas precisam de respostas para que a gente monte, a seu tempo, um mapa desses comportamentos. Mas existe aí um centro na consciência do indivíduo, de todo indivíduo, desde o princípio, que regula as ações mediante aquilo que se acrescenta, né? Esse centro Jung chama de ego, um centro da consciência possível, aquilo que já está inserido no contexto e que pode ser usado como parte de uma reflexão. Veja, o carregador de tijolos só pode ter tido uma ideia de amarrar um carrinho porque foi apresentado ao carrinho. Ele não, ou ele teria uma tensão de se matar ali por anos a fio e, de alguma maneira, produziria uma relação entre o carrinho, se bem que a roda já devia estar existindo, né, de tal modo que, para ele, isso seria uma resposta. Para o outro que carrega com as mãos, né, essa necessidade do carrinho nunca foi apresentada, porque o centro da consciência dele não faz esse quebra-cabeça se montar. Não é um Lego que eu vou colocando na minha frente para criar um cenário. Esse cenário não se cria. Eu carrego tijolos a minha vida toda, né? Já me perguntaram, mas uma pessoa pode ser feliz carregando tijolos a vida toda? Eu digo, pode, né? Pode. Se a cobrança de vida dela implica em que ela faria aquilo, e claro, nós vamos ver que outros elementos que antes eram complexos, que foram se ativando na consciência dessa pessoa, como o lugar onde ela mora, os hobbies que ela pratica, as conversas que ela tem, como ela conta as histórias dela para o seu meio, tudo isso vão fazer um conjunto complexual que dá a ela uma satisfação. Para mim, está tudo bem aqui. Eu não tenho nenhuma necessidade de intervir no meu mundo. Hoje, por exemplo, em lugares como o Líbano, ainda se produz azeite de oliva com moenda puxada por burro. E convenhamos, né, com as técnicas que existem hoje, aquela pessoa nunca vai ter prosperidade econômica, a não ser que ele venda um litro de azeite por R$ 10.000 e tenha apreciadores à altura. Mas naquele método não há prosperidade para ele nem para a região que o cerca. Enquanto que, né, a sociedade humana evoluiu, e se vocês olharem, né, a máquina que produz azeite de oliva hoje é fantástica. Veja, então, que esses modelos que cercam o indivíduo produzem
elementos que, insisto, antes eram complexos que foram se alojando em torno do complexo do ego. O complexo do ego, então, tem essa função de transferir as ações possíveis que ele tem à sua disposição. Então, quando as pessoas dizem que uma pessoa poderia ser mais educada ou ter um diálogo mais amplo, sim, isso poderia ser feito, mas não há possibilidade se isso não estiver acrescentado ao indivíduo. Por que que a vida, então, se desenvolveu desse jeito? A vida. Vamos supor também assim, você tem um leão na savana, e a missão do leão é comer a zebra, por exemplo. Claro, zebra, antílopes, gnus, se tiver com fome vai tentar o elefante, mas não vai ser muito boa essa ideia, e assim por diante, né? Não cabe ao leão cismar que ele vai comer grama, né? Ele nem vai pensar nisso. Então, essa ideia de comer a zebra é uma ideia que vincula complexualmente, num pattern behavior, a ação do leão para aquele tipo, né, de troca. Mas há de convir, pessoal, que o leão não vai comer outro leão também. Ele pode matar na disputa de território, mas não é o prato alimentar do leão. Ele vai olhar para outro leão e deixar o leão ali, se não encher o saco dele, ou se for um macho beta. Mas a zebra, sim, a zebra precisa ser comida pelo leão, faz parte da sua regra. Da mesma maneira que faz parte da regra dos leões conduzir o seu grupo coletivo da maneira como ele o faz. Forçando um pouco, mas sugerindo aí um desenvolvimento da vida, o que eu quero dizer é que não dá para dizer que o leão tem um ego, mas dá para dizer que ele tem um proto-ego, uma ideia de centro nas condutas dele, né, que conduzem às ações que ele pode produzir. A não ser que ele tenha contato com outro fenômeno que expanda isso, ele vai continuar na savana fazendo o que ele sempre fez. Da mesma maneira que a zebra, né, sai correndo quando o leão chega, porque ele vai pegar uma delas, ele não, são as fêmeas, né, mas uma delas vai morrer e todo mundo sai correndo. Depois que uma zebra é abatida e ela é carregada, as outras voltam a pastar, né? Vocês vão dizer, puxa, mas ninguém vai lamentar a morte da Mariazinha. Puxa, já viu quem o leão pegou hoje? Pegou a Mariazinha, coitada da família. Não, não tem esses lamentos no mundo das zebras. E eu sempre brinco que meia dúzia de zebras não vão fazer uma espécie de complô para atacar o leão no dia seguinte. Olha, vocês três ficam daquele lado, nós vamos duas para esse de lado de cá, e quando o leão chegar, a gente dá um cacete nele. Também não. Porque não cabe às zebras terem esse expediente. Então, zebra não faz complô para atacar leão. Porque não pode. Faz parte do papel da zebra, que Platão vai chamar de ideia, não é? Faz parte da ideia zebra que ela funcione daquele jeito. E que o Jung vai pegar emprestado a ideia arquetípica. Zebras e leões só têm esse tipo de vínculo, a não ser que você assista a Madagascar, né? Mas fora isso, não nem pensar. E o mesmo se instala no ser humano na produção de consciência desde o início. Em algum momento, o ser humano também, como todos os outros animais, andava pelo planeta sobrevivendo. Mas houve um momento em que a necessidade de se estabelecer exigia anteriormente que algum tipo de alimento pudesse ser reproduzido sistematicamente. E aí, um ser humano, em algum lugar, olhou para uma coisa, sei lá, o pé de mandioca, o pé de milho, e olhou uma vez. Veja,
que aí nós temos, então, um estresse que antecipa uma ideia de solução. Essa ideia de solução, então, tem um caráter de transformação do meio, do sistema em que o indivíduo está submetido. E que isso precisa de um tempo, porque a consciência ela não faz puff, ela não acontece de um momento para o outro, né? Nós vamos estudar isso com, com carinho, né, com detalhes. Porque houve um momento em que eu pensava, por que alguém está 10 anos na terapia repetindo a mesma sessão a sessão? E por mais que eu sugerisse, vamos falar um pouco mais disso, rapidamente caímos no modelo anterior. E isso foi me intrigando e eu fui estudando por que que demora a terapia para alguns 20 anos. Eu tenho uma cliente de 30 anos ainda. Ela faz uma sessão por ano hoje. Isso me inquietou. O que leva uma pessoa a não achar as imagens que contêm carga afetiva suficiente, né, para que o complexo do eu esteja, então, influenciado por um novo complexo que mude a atitude do indivíduo sobre o mesmo meio, né? Não esqueçam, tijolo para lá e para cá. Por que que eu acho que o meu marido é um chato, ou minha esposa é exigente, ou o meu vizinho torce para aquele time maldito, melhor é dar um tiro na cara dele? Por que que eu penso desse jeito? E por que, sabendo que eu penso desse jeito, me aproximo de uma terapia? Porque não vale, pessoal, poderia ser que eu contasse essa história para o meu vizinho, ou para o meu melhor amigo. Mas como os dois comungam dos mesmos complexos, ou seja, eu e ele frequentamos o mesmo clube, a mesma igreja, e, portanto, nós dois concordamos que o mundo é assim, fica difícil para eu apresentar para o meu amigo que eu estou incomodado com uma vida rotineira, cotidiana, porque ele vai dizer, ah, é assim mesmo, né? Deus faz essas coisas, ou então, você deu azar na vida. Qualquer coisa que os dois comunguem que não pode ser alterada, porque os dois fazem parte de um mesmo conceito de realidade. Na evolução da consciência, vocês vão ver que ainda existem esses rituais e um indivíduo, quando se insinua para sair do grupo coletivo, não sei quem já frequentou um exercício de constelações familiares, por exemplo, e que esse ritual é um ritual, né, da tribo Zulu, da África do Sul, que envolvia o que em todos os lugares do mundo acontecia. Um indivíduo, né, que começasse a se sentir angustiado no meio da rotina da tribo, sugeria algum tipo de comportamento estranho para a tribo. A própria tribo, então, diante das leis que conferiam a todos os indivíduos um comportamento adequado, sentia a pressão daquele estranho. E na sugestão daquela estranheza, desenvolver uma fragmentação da tribo, ele era reinserido através de rituais para o coletivo tribal. Então, nos Zulus, esse ritual se deu na forma dessa constelação, onde o Bart Hellinger, que era um missionário protestante, se eu não me engano, de uma igreja fazendo evangelização, se deu conta daquele fenômeno e falou que interessante isso, como eles obrigavam o indivíduo a respeitar os antepassados. Ou seja, o ritual tentava inibir o processo de emancipação da consciência coletiva mediante um refreamento da pressão do inconsciente contra as regras tribais, devolvendo o indivíduo para a tribo.
Esse fenômeno também vai acontecer entre os polinésios, os índios não, os sacerdotes caunas. Então, eles também tinham rituais desse tipo. Percepção de uma pessoa estranha no grupo, que tomava uma atitude contra o grupo, roubando alguma coisa ou mentindo, cometendo um delito, e os kahunas, então, recuperavam esse indivíduo para o seu meio, mediante rituais. Em outros lugares, esses rituais eram mortais mesmo. Você tinha que sofrer um abaixamento da sua concepção de realidade através da dor, e os deuses é que iam decidir se você continuava vivo ou não. Todos esses rituais são originários desse embate do ser humano com a sua consciência do meio em que vive, e da pressão do inconsciente para ampliar essa consciência, para que então esse grupo fosse alavancado, né, para uma melhoria, para um aperfeiçoamento dos seus cotidianos, das suas ações, das suas operações diárias. Da mesma maneira que o primeiro ser humano lá atrás percebeu que ele podia plantar mandioca, rudimentarmente, mas ele percebeu isso. Se vocês estão entendendo esse bloco que eu estou considerando aqui, pessoal, existe um complexo do eu, que integra aquilo que é conhecido, e responde frente àquilo que é conhecido mediante aquilo que o ser humano vê. Para ajudar um pouco mais, esse fenômeno também é corroborado e marcado por neurotransmissores. Você tem 4 neurotransmissores que empurram o indivíduo para cima e 4 que fazem o indivíduo recuar. Em algum momento eu posso até mostrar como isso se dá. Se dá por diferença de potencial, como se fosse um sistema de bateria, né, que você tem uma troca iônica, e quando essa troca iônica oferece energia para as células nervosas, elas emitem um sinal para o corpo todo. Então, todas as células do nosso organismo recebem uma informação para uma ação para frente ou para uma ação para trás. A ação para trás, ela é reconhecida como um estado de lamento, de perda de motivação, porque o indivíduo perde a vontade de ir. Spinoza descreve isso muito bem quando ele estrutura o comportamento humano sob a égide de 3 afetos. E esses afetos vão dar vazão para uma coisa que ele chama de conatos, e que nós chamamos de libido. É a vontade de fazer aquilo em menor ou maior grau. Eu tenho uma vontade de jogar bola todos os dias. Eu não tenho nenhuma vontade de ler Machado de Assis. Então, eu não tenho libido para uma coisa e tenho para outra. E o Spinoza vai sugerir que um dos afetos é a perseverança pela vida. Em última análise, ele diz que o ser humano quer ir para a vida, quer se mexer na direção de algo novo. Ele mesmo não fez isso muito bem, só ficou nas reflexões dele. E ele tem mais 2 afetos, né? A tristeza, né, que mostra que a libido não vai, e ele diz, quando a gente está triste, está num estado de servidão. Em última análise, o que ele quer dizer é que quando eu estou triste, estou preso em valores ultrapassados, né? O Freud vai chamar de pulsão de morte. Eu não tenho vontade de fazer. E essa vontade que eu não tenho de fazer está presa na vontade do não fazer.
Ou seja, há uma prisão da libido estacionada no interior da psique, querendo achar um novo pé de mandioca para ser plantado, achar um novo carrinho para transportar tijolos, achar uma nova maneira de eu lidar com a minha relação matrimonial, paternal, profissional. Se eu estou triste, o centro do eu sugere, não tenho nenhuma opção aqui que seja uma opção que persevera na direção da vida. Eu entendo que nas ações que demoram, né, na psique que demora para se ajustar, existe então um elemento constelativo. Eu preciso de um espaço para achar uma resposta. Algumas pessoas me perguntam, tem gente que nunca vai achar a resposta? Eu digo, não, nunca, não. Mas tem gente cuja resposta, o aumento da consciência dela é pequena, né? Esse aumento é pequeno em relação a outras pessoas. E nós vamos discutir um pouco mais como é essa composição na minha compreensão e na compreensão do que o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, a base das mudanças que afetam o sistema precisam compreender todo o sistema. Porque senão, pessoal, entendam, senão aquele elemento tribal que tinha uma ideia de avanço para fora do grupo, ele seria ovacionado. Olha, ele pesca de um jeito diferente, que legal. Não, ele não, nem sabia o que ele iria transformar, mas naquele instante o grupo era mais afinado com o status quo do que com as mudanças. E ele era um representante da mudança, motivo pelo qual estranho ao grupo. Veja, não sei se vai ficando claro, pessoal, que aquele grupo olha para aquele indivíduo e tem um estranhamento complexual, sente uma emoção em direção àquele indivíduo que o caracteriza como errado. E nessa caracterização de que ele está errado, há uma ação da minha parte na direção dele para inibir aquilo que ele promete mudar no meu status. Existe um outro fenômeno que, se vocês entenderam bem, que envolve, por exemplo, esse movimento neurotransmissor para fora. O movimento para dentro reconhece um estado de perigo do indivíduo, ou um estado de rejeição dele. E a ciência mostra que todo organismo recebe essa informação e o indivíduo acua. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás em que eles fizeram exames com mulheres grávidas e testaram exatamente a quantidade de neurotransmissores que elas tinham no sangue durante o processo de gravidez. E como, depois que as crianças nasceram, eles foram pesquisando, né, os exames nas mulheres e nas crianças. E foram percebendo as reações de respostas emocionais e neurológicas. Então, as mães que tinham uma alta taxa de ansiedade com o mundo, tornando o mundo perigoso, produziam respostas nas crianças atreladas à leitura que elas tinham do mundo. E olha que essa reportagem que eu vi não considerava a ideia complexual. Mas é o que me leva, né, no encontro passado, a estudar, então, como um ser humano, ao olhar para o seu filho, instala nele uma rejeição. Por que eu vou instalar essa rejeição numa criança? Ou eu vou modelar, eu já tive 3 casos em que mulheres vieram me consultar para dizer que elas deviam estar passando por uma loucura.
porque eu tenho gêmeos, diz uma delas, nasceram no mesmo dia, univetelíneos e tal, mas eles riscam o meu sofá com a mesma caneta. Só que um eu puno com muita raiva, mando ele para o quarto, ele fica de castigo. E o outro eu só consigo dizer, seu safado, se eu te pego. Então ela diz, será que eu odeio um e amo o outro? Eu digo, não, eles têm uma resposta junto com você. Aquele que você castiga precisa ser castigado, modo de dizer, porque ele está percebendo que ele está perdendo o controle daquela ação. E você, né, como mãe dele, tem o expediente, a fineza de perceber que ele está entrando em crise e que ele precisa, vamos dizer, de uma ação superegóica, dizendo você não pode fazer isso. E aprisionado para que a força inconsciente seja represada. O outro não, o outro riscou e diz, agora eu vou fazer outra coisa. Então ele não está com medo da vulnerabilidade dele frente ao mundo. A base que eu uso para chegar a essas conclusões são essas que eu estou colocando. O conceito dos complexos que criam as condições para as ações humanas, as respostas também complexuais de outro ser humano na direção daquele ser humano, que registram emocionadamente a importância ou não daquele ser humano e como eu vou categorizá-lo em mim, como eu vou registrar que ele é meu inimigo ou meu amigo. Porque, veja, para eu ser amigo do meu melhor amigo, nós temos que ter alguma afinidade complexual, nós devemos pensar do mesmo jeito. Chegamos às mesmas piadas e rimos das mesmas coisas. E, de repente, quando a gente envelhece um pouquinho mais, essa história é real, né? O meu melhor amigo passa do outro lado da rua e eu não faço nenhuma menção de ir até ele. Ele acena, eu aceno e fomos embora. E eu fiquei pensando, puxa, mas ele era o meu melhor amigo. E agora não fiz nenhum movimento na direção, nem para abraçá-lo. Veja, eu já não tinha na minha, na minha estrutura complexual uma carga de afeto cuja imagem dele produziria um movimento mais intenso na direção dele. Eu tinha outros motivos para deslocar as minhas energias, outros propósitos me levavam adiante, não aquele. E nesse sentido né, que eu estudo os seres humanos e suas motivações. O que faz ele fazer isso ou aquilo? Por que ele demora? No que consiste o tamanho da emoção que ele sente mediante um determinado evento? Como uma criança responde com muito mais competência do que outra no mesmo cenário? Todas essas questões estão, para mim, inseridas nesse primeiro bloco que nós estamos discutindo, onde até o analista, né, tem um vínculo com as falas dos indivíduos, traduzindo essas falas, produzindo um efeito e dando uma resposta para isso. Da mesma maneira que um médico, né, vai olhar para um sistema e vai buscar naquilo que ele tem como ferramenta uma ação clara, pelo menos para ele e para o sistema. Tudo isso embutido numa elevação da consciência que remodela soluções. Senão nós não estaríamos aqui conversando, cada um em seus ambientes, né? Tem um gatinho passando ali atrás, cada um nos seus ambientes, e daqui a pouco, terminada a aula, eu só vou até a cozinha e tomo um café. Eu estaria num consultório como estava. E agora nós temos um conforto econômico em termos de energia, de tempo. Talvez ainda percamos
um pouco de contato afetivo, coisa que eu fico pensando em como montar. Uma das turmas eu faço um presencial, e os que não podem produzir a presença assistem no Zoom. Mas são tentativas de ver que soluções a gente ajusta para mantermos, então, um encontro mais intenso, ao mesmo tempo em que passamos informação. Bom, a gente, então, enxerga aí que os movimentos são diferentes conforme a consciência aumenta e mais eficazes. O que nós vamos chamar de mais eficazes é quando eles são capazes, né, de ampliar a minha modelação da realidade com ferramentas que eu não tinha antes. Como essas, né, que eu estou sugerindo. Se vocês estudarem a transmissão neurotransmissora do sistema, não confronta-se com o que eu digo, mas eu pergunto, né, para o psiquiatra. Tá legal, eu concordo contigo que há uma medida né, de hormônios que sugerem que o indivíduo está depressivo. Mas a minha concepção é que ele está em tristeza mesmo. E ele está em tristeza porque o modelo de realidade dele não oferece alegria, ou seja, a libido, o conatos de vida dele está travado. Já tive essa discussão com vários psiquiatras. E eles dizem, sim, mas é você quem está estimulando ele à depressão. Eu falo, não, eu não. É claro que o meu trabalho conduziu a esse embate interno entre viver ou não viver, não é viver ou morrer. Agora, se você vai dar um remédio para ele, que não vai funcionar, porque se o embate for legítimo, né, o remédio não tem característica de ação. Ele vai continuar empurrando a vida dele até a solução. Porque eu entendo que um movimento de vida ele é preponderante sempre, como diz Spinoza, sobre o movimento de morte. A não ser, claro, pessoal, que tenhamos uma tensão de algum tipo. Veja, se vocês estão entendendo até agora, a sequência de imagens que nós acumulamos nas nossas vidas, no primeiro bloco da nossa vida, são sequências de imagens condicionadas pela imersão do indivíduo dentro do seu mundo infantil, onde pais sugerem a eles o que é o mundo. E eu vou, então, absorvendo essa realidade do que é o mundo. Vou seguindo em frente e vou tomando decisões que estão disponíveis à minha consciência mediante o conjunto dos contatos que tive com as imagens dos meus próprios pais e vizinhos. Né? E vou tomando decisões nessas opções que tenho. Até perceber que eu deveria ter, então, um outro conjunto de disposições mediante uma insinuação de prazer. Modelando isso numa outra linha, nós vamos dizer que o desejo dos meus pais, né, é de que eu seja alguém que eles podem desejar que eu seja, e que, para que eu, então, caiba na alegria deles e quem eu devo ser, tanto mais eu tenho que descobrir como atender o desejo deles. E nós vamos chamar isso, né? A minha linha é fortemente junguiana, mas Lacan vai chamar isso de um desejo em falta. Porque falta algo em mim. Vejam que a coerência isso também precisa ser aprofundado. Eu só estou colocando isso numa aula específica onde eu quero mostrar a influência do complexo, o que são complexos, o complexo do eu como esse gestor das informações conscientes. E dentro desse sistema, eu tenho que, o máximo possível, caber
no sistema que os meus pais estão me oferecendo. E diz, então, a teoria que o meu desejo é ser o máximo possível o desejo dos meus pais, para não ser eliminado, para não ser rejeitado, né? Não esqueçam das tribos que empurram o indivíduo para fora, ou mortalmente, ou tentam incluí-lo mediante um ritual. Tem um filme bonito, se vocês quiserem assistir, chama Amistad. É um filme de uma história real, mas que tem esse fenômeno de uma constelação familiar inserida no filme, onde a solução do filme se dá por esse procedimento. É um filme com Anthony Hopkins, que faz um ex-presidente norte-americano com muita competência e tem um discurso que é verdadeiro, né? Está registrado. É emocionante, afinal. Mas, dentro, então, daquilo que eu estava discutindo aqui para vocês, que a criança vai tentar ser o máximo possível o desejo dos pais, para que ele não seja rejeitado, né? Porque ele vai ser estranho, de certo modo, junto a esses pais. E se vocês estão entendendo o bloco que eu estou discutindo, quanto mais eu quiser ser o desejo dos meus pais, menos eu sou eu. Porque mais eu vou querer ser alguma coisa que não posso ser. Porque se for, fiquei no passado dos meus pais e não no meu presente. Entende o que eu quero insinuar como um movimento complexual? Os complexos que tinham uma saída adequada antes, carregar tijolos com a mão, para alguns começam a não ter mais solução. Não dá para fazer isso, né? Meu pai me ensinou a fazer isso, mas não dá. Eu não consigo. É evidente que se eu não tiver, então, pessoal, a solução em mãos, ela vai ter que surgir da onde? Né? Do inconsciente. Ou seja, inconsciente não é um ente, né? Não é um lugar estranho, né? Ele é só aquilo que eu não sei o que é. Entendam que se eu tenho uma consciência que registra tudo aquilo que eu acredito que funciona, então me é inconsciente aquela ação que não está à minha disposição para produzir. Eu não consigo fazer aquilo, não é que eu não queira, eu não consigo, não está no meu leitmotiv fazer isso. E essa é a tensão da terapia. O indivíduo chega e diz: tem alguma coisa errada comigo. A tristeza me avassala, parece que eu não sirvo para nada, né? Agora virou, como é? Síndrome do impostor, isso virou moda aí. Claro que é uma síndrome do impostor. Eu não sou feliz naquilo que estou fazendo e estou até fazendo bem, dizem alguns. Mas você não pode estar feliz naquilo que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo está no âmbito do desejo dos seus pais. Aqui pagando royalty, né? Mas o Clóvis de Barros coloca isso, quem já assistiu, numa palestra que ele faz sobre as cenouras, né? Que ele conta a história dele, que quando ele chega na escola, ele tinha que usar uniforme e tinha só uma professora. Aí, quando termina o ensino fundamental, agora sim, agora eu vou para o ensino secundário e vou ter professor, um para cada matéria, não vou usar mais uniforme, agora sim eu vou ser feliz. Mas aí termina o ensino fundamental, eu tenho que ir para o ensino médio. Ah, agora não tem mais uniforme também, agora eu vou poder conversar com as pessoas. Enfim, ele vai fazendo isso como se tudo aquilo que eu espero que vai me trazer a felicidade não traz. E ele termina ainda dizendo no leito de morte que vem um padre e diz: você ainda vai viver o melhor da sua vida lá no reino dos céus. Dizer, eu vou empurrando a minha alegria para o ano seguinte. E enquanto eu perseguir as cenouras,
eu não vou ser feliz, porque o sistema é uma promessa de que eu serei feliz na condição C. Se eu for do jeito que meus pais querem, diz os meus pais, Papai Noel vai te dar um presente no final do ano. Né? Se você tirar nota 10 em tudo, você vai passar de ano e todos nós vamos ficar felizes. Gente que tira 10 vai dar certo na vida, diz o ditado popular. Né? Não é verdade. Também não é verdade que gente que cabulou a aula não ia dar certo. Tem até um videozinho que eu não sei onde está, que é bem isso, de um cliente que sugere isso. Olha o que eu achei. E era um vídeo de um cara que era o pior aluno e ficou rico e ficou próspero. E ele diz, não, eu não sei por que eu fiz isso. Eu sei que eu queria fazer desse jeito. E fazendo desse jeito funcionou. Tema, então, do nosso debate aqui, pessoal, né? Tema da ideia de traduzir essas angústias dos indivíduos que dizem, me prometeram que eu seria feliz. Ninguém aí é da minha faixa de idade, mas eu acho, né? Mas eu fui ensinado desse jeito, né? Ter uma namorada virgem, porque eu seria feliz depois do casamento. Ah, legal, né? Nem discutir. Entrei na USP e disseram: ah, agora tá tudo bem, agora você tem a namorada virgem, vai se formar na USP, sua vida vai ser totalmente feliz. E quando eu estava na USP, conheci umas mulheres que eu nem sabia que existia, né? Mulheres que andavam de topless, que não depilavam as axilas, que gritavam, né, nada de política, mas que para mim naquele momento que abaixo a ditadura, eu falei, nossa, né, essas mulheres existem. Claro que elas não eram virgens. Uma coisa não combina com a outra. E aí a minha namorada virgem ficou sem graça. E aquelas mulheres que eu nem sabia que existiam, criaram o primeiro buraco na minha estrutura. E depois, né, eu fiz engenharia e nunca consegui exercer. Entrei numa depressão que me custou 10 anos de terapia. Ou seja, as minhas duas estruturas desmoronaram em 3 anos. Nem a menina virgem, nem a engenharia na USP me deixavam feliz. E eu me senti completamente enganado. Me roubaram todas as minhas expectativas, dizendo que se você tiver essas coisas, você vai ficar bem. Eu não fiquei. E aí começa essa saga que me trouxe até aqui. Eu fui tentando estudar de onde vinha a minha tristeza, que ela não curava no primeiro momento. Eu levei 6 anos numa profunda tristeza, tentando decifrar o que é que me deixava assim. Aí comecei a estudar psicanálise, e comecei a entender. Por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu falei, poxa, se tivesse me explicado que essa porcaria era desse jeito, não garanto que eu trocaria de analista como eu troquei naquela época. Eu ia trocando. Eu achava que era incompetente, eu queria curar a dor, ela só aumentava. Aí foi que eu entendi. Isso que eu estou tentando explicar. Ela só aumentava porque eu queria, né, atender meus pais. Se tivessem me dito que a minha tristeza é porque eu queria estar num mundo que já não me servia, insisto, talvez eu continuaria trocando de analistas, mas eu teria um norte, eu teria pelo menos um roteiro para seguir, que é o que eu estou tentando apresentar. Agora eu entendi de onde vinha a minha dor. Me custou depois mais 4 anos e depois mais 10. Então foram 20 anos de terapia para eu organizar tudo isso. Mas eu sabia agora o que eu estava vivendo. Eu vivia um embate entre a minha consciência e meu inconsciente. E já não era, então, tão, como é que eu posso dizer?
tão vítima de um sistema. Eu passava a ser agora um colaborador do sistema. Quando eu me entristecia, investigava a tristeza. E nós vamos discutir isso muito em breve. Quando eu ficava feliz, buscava o gatilho da felicidade e o gatilho da tristeza. Eles estão descritos, eu só vou registrar que eles funcionam, que quem viveu aquilo e escreveu sobre aquilo, né, de fato sentiu o que eu sentia. E sou abusado aqui em dizer que vocês sentem, em grande parte ainda. Porque nesse nosso encontro de hoje aqui, eu estou modelando as bases que vão conduzir-nos a não só ouvir um outro, mas também entender as estruturas, os pilares disso. Vocês vão perceber que não existe sorte ou azar. Nós vamos chamar de sorte quando uma decisão nos leva a um estado de entusiasmo. E nós vamos chamar de azar quando nós entendemos que aquela situação nos trouxe uma tristeza. E isso vai ser seguidamente um contato com os nossos clientes. Eles vão oscilar nesses campos. E nós vamos entender por quê. Registrado isso em histórias, desde a Bíblia até as leituras filosóficas, passando por roteiros de filmes, né, ou por contos de fadas, e finalmente, né, também sendo conduzidos pelos sonhos que temos, nos orientando, nos conduzindo para dentro desse mapa que tem uma psicologia, né? É psicológico o sistema. Eu vou defender como psicodinâmico, se vocês estão entendendo. Porque o que vamos chamar de psíquico, né? Aquilo que a minha estrutura emocional sugere como relevante. E dinâmico, porque todas as energias que eu vou produzir através de alimento, fortalecimento muscular e tudo mais, me levam a ter ações para o mundo, na direção do mundo. Ações essas intencionadas pelo conjunto de complexos que me cercam. Conjunto esses que está à volta de todos vocês aí. A roupa que cada um usa, que cada um olhou e falou, ah, eu gostei dessa roupa. É arbitrário? Mais ou menos, é subjetivo, mas não é arbitrário. Há uma carga afetiva para você gostar de uma cor, de uma comida, de um assunto para estudar, de um conjunto de amizades que te cercam. Puxa, faz tanto tempo que eu não vou na casa do Zezinho. Ah, mas hoje eu não vou. Acho que semana que vem eu vou. E não vai mais. De repente, né, você nunca mais viu o Zezinho. Porque não tem mais libido, não tem um movimento que registra que a sua relação com ele vale a pena. Não é nem porque ele é desse jeito ou daquele, é simplesmente porque ele não está no seu campo de interesses mais. Vejam, pessoal, que isso vai sugerir um monte de conduções. Eu sou suspeitaço, mas é um mundo incrível na sua ordem, que nos ensina uma série de comportamentos, e que não só na psicologia, mas na fisiologia, tudo que tem um logos no final, vocês vão ver que aquilo que se acrescenta à consciência, né, se transforma em linguagem. Senão não estava podendo falar tudo isso. Senão o homem antigo, o ser humano antigo, não teria evoluído para a capacidade de comunicar o que vê na potência que temos.
ele continuaria imitando o rio, imitando os animais, imitando os pássaros, enclausurado, né, num ambiente cujas informações estavam restritas. Quanto mais falamos de alguma coisa, mais complexos foram atraídos para a consciência e capazes de mudar o nosso status de ver o mundo. Em nome do quê? Né? Em nome de uma eficácia, sob todos os pontos de vista. Como entender, por exemplo, isso? Né? Que uma pessoa que torce para um outro time gera um ódio em você. Existem áreas desse trabalho, pessoal, que eu gostaria da paciência de vocês para entenderem os conceitos, porque existem áreas delicadas desse debate. Eu prezo aqui a ideia de que a evolução humana consiste em que grupos humanos se espalharam pelo planeta e decifraram o código de cada milímetro desse planeta, na superfície, nas alturas e nas profundidades. E que custou à espécie humana bilhões de vidas para investigar isso. E que chegamos no século XXI, inclusive com esse expediente que eu estou compartilhando, cheio de informações que exigem uma reorganização desses afetos, porque eu não vejo como você pode ir em frente na evolução da humanidade se eu tenho qualquer tipo de inimigo. Uma das bases do que eu vou tentar defender aqui é quanto mais inimigos eu tenho, isso significa que eu tenho complexos que registram que ele é meu inimigo, eu tenho uma raiva inexplicável do cara que tem a camisa do time que eu não torço, ou que vai para a televisão ou vai para as mídias e defende uma política que eu não concordo, ou que tem uma manifestação qualquer. Eu estava com uma cliente ontem que está namorando um rapaz 23 anos mais novo. E ela se achava muito feia, gordinha, e eu vinha dizendo para ela, bom, esses são conceitos que você apreendeu, e que esses conceitos impedem que você expresse um outro grande conjunto de percepções suas. Eu não sei para onde vai a relação, não é um problema meu. Mas essa relação já fez ela se separar, já fez ela comprar um novo apartamento, e ela fica, né, desculpe a expressão, mas ela diz, ele olha para minha bunda e tem tesão, nem eu tenho tesão pela minha bunda, o cara tem, eu não sei o que deu na cabeça dele para fazer isso. Eu falo, não é o que está na sua faixa, né, de desejos, mas na cabeça dele, você se enquadra numa pessoa que ele deseja. E que se isso está movimentando a sua vida. Então, veja, esse é um tema polêmico, né? Será que então ela cometeu adultério? Ou será então que a ação dela coube para movimentar todas as cenas complexuais, inclusive do até agora ex-marido? Eu retiro então qualquer tipo de crítica a princípio. Vamos estudar o que o indivíduo vê, como ele vê e como ele responde ao que vê. Sempre na direção de uma evolução que reinterpreta esse inimigo, qualquer que seja ele. Então, isso é polêmico, porque a sociedade
está numa onda de achar inimigos, aqui ou ali. Mas não sei se fica claro para vocês no tema da eficácia, que quanto mais inimigos eu tenho, mais eu ocupo as minhas ações para me defender. Em algum momento no nosso trabalho aqui, nós vamos ver que lá na frente o equilíbrio está em eu não desconfiar do outro em cima de convicções que me prejudicam. Isso vale para todo lugar. Um cliente tenta construir uma linha de acolhimento dentro da empresa dele. E ele me contratou para isso. Ele diz: o que você acha disso? Eu falei: complicado, porque você tem uma empresa cuja perspectiva dela é o lucro. E você quer que os funcionários dessa empresa tenham uma identidade existencial que pressupõe um prazer de fazer. E isso é um choque. Eu não sei como você vai resolver isso. Porque o prazer de fazer, ele substitui a necessidade do desejo do outro. Porque, entendam, pessoal, se eu vou ser o desejo dos meus pais, e é um desejo em falta para mim, quanto mais eu atender o desejo dos meus pais de tirar nota, de ganhar mais dinheiro, de ser o cara mais poderoso, quanto mais eu quiser isso, menos eu estou feliz. Mas nós já chegamos num ponto, depois desses anos de trabalho, ele já é conhecido como o terapeuta na empresa, uma multinacional, pessoal. Até o chefe dele, diretor, já reconhece ele como um... Tem mais dois adjetivos: um facilitador, o terapeuta, e um conciliador. Ainda acho que para a empresa ele vai ter um limite, mas ele conseguiu um monte de ambientes para se expressar. Estou sendo claro aqui no que eu estou defendendo, pessoal, nas questões de aumentar a consciência, de entender o que são os complexos, quem é o complexo do ego, como nós nos cercamos de um monte de coisas que facilitam o complexo de outras pessoas. Nós ficamos doentes, nós queremos livros, nós queremos assistir filmes, nós queremos ter um sapato mais confortável, um alimento melhor. Tudo isso movimentando uma trama humana que empurra seres humanos a enfrentar suas convicções ultrapassadas. E que os nossos clientes são, a seu modo, em maior ou menor grau, pilares dessas transformações. Porque, como eu estou sugerindo, algumas pessoas vão nascer e morrer quase dentro do mesmo tipo de valores. Como uma curva de Gauss, né? Uma curva de Gauss sugere que, quem já viu uma curva de Gauss, ela é um sino. E se nós colocarmos de um lado, né, quantidade de pessoas e embaixo nível de consciência, nós vamos perceber que as pessoas com mais consciência são uma faixa pequena do sistema. E que a realidade é definida pela quantidade maior das pessoas que estão com uma consciência específica. Então, a média da população é que define o que é a realidade, como ela deve ser. Mas, como toda a curva de Gauss, em qualquer tipo de ambiente, quem estuda economia, crescimento demográfico e tudo mais, ela sempre se movimenta para a direita. Então, sempre a curva de Gauss vai aumentar a consciência da faixa central sistematicamente. Nosso papel é ajudar a acelerar esse processo.
Porque a velocidade de crescimento da consciência, eu já expliquei, né, é tessérica, né, é uma téssera, é um crescimento exponencial dentro de um crescimento exponencial, compatível com a leitura do movimento do universo inteiro. O universo avança para ser mais equilibrado do que ele era. E como nós somos influenciados pelas energias do universo, nós também avançamos para sermos mais equilibrados do que éramos. Um outro tema que merece um estudo imenso. Nesse campo, então, pessoal, vamos aí tentando linkar com o próximo bloco de discussões. Se todo mundo entendeu até aí, espero ter sido eficaz na minha defesa, então nós estamos diante do quê? Nós estamos diante de um mundo que conversa por imagens, que traduz essas imagens na forma de fala e que chegam na terapia com as imagens, mas cujas falas, né, não estão estruturadas o suficiente. Eu não sei do que eu estou falando. E eu vou falar na forma do quê? De metáfora. Eu vou usar uma imagem que contém aquilo que me angustia. Qualquer que seja essa imagem. Eu vou contar uma história que eu empresto do meu cotidiano. Então, a terapia, ela consiste para mim nisso. Você vem, conta uma história, eu vou anotando como você está montando essa história, o livro que você leu, né, o filme que você assistiu, o sonho que você teve, e vou avaliando quanto, a partir da metáfora, né, nós vamos construindo uma linguagem cada vez mais específica, que o Lacan chama de metonímia, não ele chama de metonímia. O processo é metonímico. Eu vou rodeando um centro, eu vou explicando cada vez melhor, como se cada imagem apresentada na sessão pudesse ela em si trazer um alento, eu acho que eu entendi porque eu disse isso. Para quem é do passado, cai a ficha do tempo do telefone com ficha. Hoje em dia nós vamos precisar achar uma gíria moderna. Não sei da onde pode ser isso. Talvez uma imagem do TikTok, alguma coisa que fala, nossa, tive um TikTok hoje. Percebi uma coisa que não estava na minha mente ontem. E, via de regra, ela acontece na própria sessão. É fantástico, você vai vendo que a sessão vai se montando, né? Tem até sugestão, por favor? Sugerindo um insight. Alguém? O pessoal pode falar aí, é só abrir o áudio. Oi, Marcos, tudo Oi, bem? tudo bem? A utilização dessa gira do Caio Ficha seria, provavelmente, eu fiz o download, Bem, obrigado, Lácia. né? Eu acho que eles vão, essas novas gerações vão mais nessa linha. Eu fiz o download da informação, Não, perfeito, né? Agora, né, né? entrou. É que eu não vi que era você que estava aí. Tô É que está aqui, escuro, quietinho. que tá escura a imagem, eu não Tá escuro. reconheci. Ok. Tem a luz a controle aqui, tá Não, bom? fica tranquila, só para registrar que eu não tinha visto que era você. Tá bom. Mas sim, é um download, né? Entrou algo no sistema que ampliou o funcionamento do processador do mindset. Sim, vou ter que criar um novo vocabulário moderno de TI, né? É, mas voltando, então, que o processo analítico, então, é a procura sempre
de decifrar a imagem de maneira que eu consiga falar dela. Eu quero falar dessa imagem, mas como no passado essa imagem tinha um objeto de carga emocional, o urso, ou a água, ou a chuva, os animais não têm essa sensibilidade de se emocionar com a vida, né? Eles simplesmente vivem, mas o ser humano não. O ser humano, ele se emociona com a vida, ele tem carga afetiva, ele precisa querer investigar o fundo do mar. O meu projeto é um projeto que toma a minha vida inteira, que é ler e estudar e ler. E se alguém me perguntar, mas que graça tem ouvir pessoas, eu falo, não sei. Eu sei que para mim tem muita graça, mas eu não sei. Da mesma maneira que eu acho horrível ser alpinista. Coisa mais sem graça é ser alpinista. Põe um drone e tira uma foto para mim, tá bom demais. Mas o cara quer ser alpinista, vai perder a ponta dos dedos, injeção de dexametasona para respirar, não come bem, não bebe bem, né? Eu falo, que graça tem isso, né? Mas para o alpinista, ele não vive sem isso. É a mesma coisa. Se vocês estão entendendo que a dinâmica dos complexos nos exige falarmos, avançarmos e aprofundarmos. Aprofundar implica em descobrir mais coisas que estavam encobertas. Isso vale num nível individual, quer dizer, cada ser humano. E, pessoal, não tenho falsa modéstia de perceber que cada um de nós, no mínimo de consciência que conquistamos, afetamos todo o sistema. O sistema é montado nas condições, como eu sugeri aqui, de consciência se movimentando. O meio da curva de Gauss se desenvolve na direção de uma consciência maior, em maior velocidade do que nunca. Onde isso vai parar, fica aí um mistério para a gente considerar em tempo. Mas o fato é que a consciência afeta sistematicamente o sistema. Todas as soluções que o planeta pede hoje, seja a erradicação da fome, que está em vias de, e a partir disso é um instinto, então, que deixa de tensionar a espécie humana, o que vai nos levar para outro conjunto de prioridades. O Hegel diz que ser humano é o único capaz de fazer arte, a natureza não faz arte, no sentido de ser uma expressão de ação do ser humano por onde passa, vou colocar, a divindade. Então, o ser humano é capaz de reconhecer a divindade em detalhes, como, por exemplo, uma exposição de arte, sem ser insensível, mas a gente pode dizer, uma exposição de arte é uma pintura. Mas não é, porque a pessoa espera que ela comova alguém de algum jeito. Entendam o que o complexo vai fazendo conosco. Para ele sair de um estado superado, né, de um estado inócuo, para ele entrar para um estado mais transformador, eu tenho que ter uma emoção aqui. E há uma emoção que registra, né, Santo Agostinho sugere isso, que registra que, né, Santo Agostinho diz, eu sou tão pequeno e tão ridículo que a minha descoberta só pode ser uma autorização divina. Aquilo que eu descobri só pode ser com a anuência de Deus, já que eu não sou nada. Então ele registra uma emoção de ter descoberto coisas
que só podem ter sido graça divina. E é mais ou menos isso que a gente busca. A ideia não é só da linha junguiana, né? Das pessoas mais íntimas do processo, é que nós não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que vamos ser surpreendidos. Sabemos que o nosso cliente vai fazer algo que nós não imaginamos que ele é capaz de fazer, apesar de termos certeza que ele pode fazer qualquer coisa. Entendo qual é a base complexual disso? Se eu conseguir dizer para o meu cliente o que ele pode fazer, aonde eu caio, pessoal? Eu caio no desejo do outro. O meu cliente vai fazer o que eu desejo que ele faça para me agradar. Porque ele entende que se ele me agradar, eu vou gostar dele, de alguma maneira, gostando dele, ele está acertando em alguma coisa. Esse tema também vale para as relações humanas em geral. Como eu falei da minha cliente, cuja bunda não era nada interessante para ela, mas era para o namorado de 23 anos mais novo. No sentido que ele tinha desejos por ela em geral. E aí isso a surpreende. Ela não sabia que poderia produzir isso. E eu tenho uma outra cliente que ainda ela tem 71 anos e o namorado dela tem 42. E ela fala, mas como isso pode acontecer? Eu falei, acontecendo. Eu digo para você que de 1.000 mulheres, 999 hoje têm inveja de você, da sua idade, né? Porque eu vou chutar que uma outra também conseguiu uma proeza que a sociedade não contempla. Mas cujos efeitos, pessoal, vão estar no mérito das próximas sessões. Entendam que é uma coisa, né? Essa minha cliente, ela ficou viúva 2 vezes na mesma semana. Ela tinha se separado do marido dela com 60 e poucos anos e reencontrou um namorado da infância e imediatamente foi, né, se separou do marido e foi morar com o namorado da infância, que também tinha 60 e pouco, todo mundo. E com o Covid, os dois morreram há 15 dias um do outro. E aí ela falou, por que Deus fez isso comigo? Que coisa mais sem graça. Me faz acreditar que eu tenho uma relação afetiva, saio para essa relação e 2 anos e meio depois não tenho nada. Eu falo, você tem razão, tem alguma coisa acontecendo aí. Mas, na minha concepção, a surpresa não aconteceu ainda. E eu vou mostrar por que a minha concepção sugere isso com o tempo. Como eu falei, a estrutura, as estruturas da psique, elas são lógicas. Elas podem não ser racionalizáveis, mas elas são lógicas. E o Jung vai defender, então, que se elas são lógicas, são ciência. Ou seja, eu consigo não domesticar o sistema, mas eu consigo compreendê-lo, conscientizá-lo. E é por isso que eu falei para ela, eu não sei, eu acho que sim, você tem razão. A vida não ia te judiar desse jeito, ela está aprontando alguma. E quando ela diz que tem um cara me paquerando, mas não é possível, ele tem 30 anos a menos, eu falo, não, essa era a surpresa que a gente esperava, né? Vocês vão ver que tem uma lógica. Então, nesses dois casos, a gente vê que há uma quebra. Eu poderia estender isso em exemplos não tão, né, não tão destoantes, mas com igual impacto. Um monte de gente dos mais variados tipos
de surpresas que eles aplicam a si mesmas. Eu vou contando esses exemplos conforme a teoria vai avançando e vocês vão compreendendo como o sistema vai funcionando, sobretudo. Então, nessa questão que nós estamos discutindo aqui, a metonímia e a metáfora são estruturas fundamentais. Nós vamos escutando o nosso cliente dando uma volta. E vai existir, pessoal, que também cabe aqui, mas que eu vou aprofundar em breve, nós também vamos assistir uma coisa que a linha freudiana chama de resistência. E que nós não achamos que é uma resistência. Por isso que eu desenvolvi aqui a apresentação da metáfora e da metonímia. A metonímia é uma circunambulação num prato quente que vai indo para o centro. Eu vou montando significados, uma capacidade de falar cada vez melhor daquilo que eu não sei. E na medida em que eu vou me desenvolvendo para explicar aquilo que eu não sei o que é, a parte que vai chamar a atenção é aquela que não é dita. É aquilo que eu não consigo dizer. E por que eu não consigo dizer? Porque ela está exatamente num sistema de valores do passado e ela é a inclusão daquele aspecto que eu tenho que incluir. Aquela fala que eu tenho que expressar e que vai dizer, é isso, é o download, né, Láucia? Aí, né, eu acrescentei um aplicativo ChatGPT que fala, usa essa palavra. E eu ponho essa palavra e falo, é isso. Com essa palavra eu fechei o meu quebra-cabeça e entendo o que houve. Não é diferente, pessoal. Veja que isso se instala em algumas coisas assim. As minhas aulas elas têm 1h30 de palestra, né, e meia hora de perguntas. No começo as perguntas são mais raras, mas daqui a pouco elas aparecem. Então eu estou aqui estendendo um pouco a aula, porque o que eu queria mostrar para vocês era essa estruturação complexual, essa dinâmica, os propósitos, as leituras que um ser humano tem do outro, tudo contribuindo para um conjunto enorme de emoções que vão significando a sua imersão na realidade, né, sobretudo. Mas existe, então, um conceito, né, que alguns conhecem, de vários segmentos, né, do estudo humano, que é o curador ferido, né? E nada mais é do que isso que nós estamos discutindo hoje. O que é um curador ferido? Nós somos feridos pelos valores vencidos dos nossos pais. Eles não funcionam. Pedagogias, como eu falei, valores que eram imprescindíveis para eles, mas que nós descobrimos que não servem mais. Mas também eles servem para algumas coisas questionáveis. Por exemplo, né? Alguns remédios surgiram, né, por conta da crueldade humana. Então, existe uma cena de um livro descrito por um médico da Guerra da Secessão Americana, que ele via tantas amputações e tanta gente morrendo de gangrena, que ele escreve que a coisa mais terrível que ele viu na vida como médico. E ele diz, é inquietante, eu queria achar uma saída para aquilo. E ele acha, dentro da própria guerra, que durou 5 anos, mais ou menos, ele acha a sulfa. E com isso ele começou a evitar um monte de mortes por gangrena.
tamanha era a angústia dele de ver aqueles homens morrendo sem... A maioria morreu por ferimentos superficiais, mas que iam na direção de uma septicemia sem condições de evitar. Veja, uma outra cena, o Stephen Hawking tem um instituto com o nome dele que estuda genomas, né? O instituto dele recebeu 3 ou 4 genomas para estudar. E um japonês, um cientista japonês, chinês, desculpa, ele sofre um acidente e fica paraplégico. E ele começa a estudar a natureza da paraplegia. Ele insinua que, na minha angústia de ficar paraplégico, tem que ter uma saída a isso. E ele é contratado lá pelo Instituto do Stephen Hawking, onde ele começa a pesquisar isso. Não me lembro por quê, mas eu acho que o genoma que ele estudava tinha a ver com esse ponto que ele queria estudar. Até porque, quando ele chega lá, os colegas dele disseram: a gente já tentou de tudo, nisso nada funcionou, não. E ele conseguiu. Hoje, a restauração da medula é um resultado concreto dessa pesquisa. Ele fez isso em animais, mas o ser humano tem a atleta brasileira que ficou tetraplégica, e ela está se recuperando, ela tem vários movimentos por conta dessa tecnologia que esse chinês desenvolveu. Ele consegue recuperar a informação do cérebro para os músculos, recuperando, né, o tecido da medula. Veja, por que eu estou dizendo isso, não é, pessoal? Porque entendam que não deixa de ser um enunciado que se apresenta para nós das mais variadas formas. Por que eu tenho que sofrer desse jeito? As soluções até agora eram, sim, me perguntaram agora, põe de novo, por favor, a pergunta. Deixa eu ver, ela está aqui, né? Peraí, onde está meu mouse? Me perguntaram aqui, do Lucas. Pergunta: quando eu entendo meu quebra-cabeça, eu sou automaticamente capaz de superá-lo? Como o processo de superação se difere do processo de entendimento ou descobrimento? Bem legal a pergunta, Lucas. Sim, quando eu entendo o quebra-cabeça, eu sou automaticamente capaz de superá-lo. Mas, por outro lado, né, o processo eh, de, eh, de entendimento ou de descobrimento, ele vai ser, ele vai ser impactado pelos recursos que eu tenho. Aí vai entrar um outro fenômeno, Lucas, que vale para todos. Vai entrar um fenômeno que é o que o Jung vai chamar de sincronicidade. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, sincronicidade ou ato falho, não é aquele evento que nos assola e que, sem a gente perceber, nos empurra para uma circunstância de solução. Eu defendo a ideia, aqui, só para o propósito da sua pergunta, Lucas, de que há uma instância no ser humano que pode se entregar a sincronicidades, que eu acho que a evolução humana vai nessa direção. O que seria se entregar à sincronicidade? Veja, existe uma experiência de um cara chamado Dunning e outro chamado Kruger, Dunning-Kruger, que eles chegam à seguinte conclusão. Eu vou ver onde eu tenho esse videozinho, eu mando para vocês todos no grupo do WhatsApp mesmo. Então, eles chegam à conclusão que o ignorante, que não sabe que é ignorante, acha que tudo que ele faz é maravilhoso.
E quando ele tira uma nota baixa ou é rejeitado por aquilo que ele faz, ele convoca uma teoria da conspiração. Ah, eles são invejosos. Ah, eles não querem que eu cresça, bababá. O inteligente, que sabe que é inteligente, também sabe que a inteligência dele pode ser maior do que aquela que ele tem, porque sabe que sendo inteligente não é tão inteligente como poderia ser. Então, esse inteligente também não põe a sua opinião em ação, porque ele tem medo das críticas, né? Porque sabe que tem vulnerabilidades. Então, nós ficamos numa situação difícil se a gente dependesse desses dois. O que faz uma coisa pífia não produziria nenhum efeito, e o que poderia produzir efeito não se atreve a fazer, porque gostaria de produzir mais efeitos, né? Isso acontece muito na terapia, gente que vai fazendo cursos atrás de cursos, 20, 30 anos, nunca está pronto, porque não se arrisca a estar pronto. E o Dunning-Kruger, eles chegam à conclusão que a condição para a expressão do indivíduo é uma humildade. Você precisa caber naquele conhecimento que está à sua mão, oferecer esse conhecimento para a sociedade ao custo, de ser criticado. Entende? Então, veja, quando o quebra-cabeça se soluciona, seria uma coisa como isso que eu estou dizendo aqui agora. Esse elemento dos neurotransmissores me foi apresentado recentemente por conta de um grupo. E aí eu fui estudar neurotransmissores, né? E quanto mais eu estudava neurotransmissor, mais eu dava fé naquilo que eu acredito. E aí eu passei a acrescentar, né, a ciência do neurotransmissor para divulgar o que eu penso. Então, você vai achando peças de um quebra-cabeça. Isso aconteceu N vezes na minha vida. Eu vou colocar mais duas coisas, né? Tem uma cena que o Jung descreve, acho que no Memórias, Sonhos e Reflexões, em que ele estava pesquisando um mito australiano dos aborígenes, e ele estava encasquetando como é que ele poderia achar uma solução para aquilo. Aí toca uma campainha, né, da casa dele lá, e o cara, né, trouxe um livro mandado por um amigo da Austrália sobre os aborígenes. Ele falou: "Ah, era isso que eu precisava." Então, a sincronicidade é um efeito de humildade, no sentido de que você precisa estar disposto a encontrar uma solução. Nós vamos estudar isso um bocado, mediante esse ajuste na personalidade. Eu não posso nem me furtar dos compromissos por me conduzir na ignorância, e nem pela soberba. Nós vamos discutir isso com detalhes, porque aquele inteligente que quer ser mais inteligente, no final, ele quer saber mais do que deve saber. No começo do filme Alexandre, o personagem do Val Kilmer, ainda sem a doença naquele momento, explica para o personagem do Colin Farrell, o Alexandre, o que é que o Alexandre não podia fazer. E o Alexandre faz exatamente o contrário, as consequências disso. Então, vocês vão ver que esse ajuste na personalidade, ele, por incrível que pareça, é uma meta da psique moderna. Seria o equivalente, eu vou repetir essas falas em outros momentos, Lucas,
mas seria o equivalente do seguinte: cada vez que o ser humano precisa de um novo fenômeno para alavancar a tecnologia, ele se depara com fontes de energia mais poderosas, né? Você tem o fogo lá atrás, que dura milênios, milênios. Depois aparece a eletricidade, século XIX. Antes da eletricidade, nós temos o sistema de vapor, né? A- a- as máquinas a vapor, trem a vapor, século XVIII, né? Revolução Industrial, e depois a eletricidade. E claro que todas essas descobertas foram ao custo de guerras, elas não apareceram espontaneamente, foi ao custo de muitas vidas. Então, a ideia é que se a humanidade vai aumentar a consciência dela, é para que novas descobertas de potência sejam utilizadas de uma maneira mais civilizada. E isso cabe naquilo que eu estou defendendo aqui para os nossos clientes. Por que eles precisam de uma nova consciência? Para melhorar a vida deles. Mas vocês vão ver que tem uma dinâmica que vai sugerindo nessa metonímia um sacrifício sistemático, e que vai nortear o nosso trabalho de acompanhamento das falas. É impressionante como isso tem uma referência. Eu fiz um café da manhã que eu acho que eu falei disso, Lucas, que uma cliente me diz assim: e se eu não quiser ser nada da vida mesmo? E eu explico por que ela falou essa frase, que é comum. 100% dos clientes vão usar essa frase de um jeito ou de outro, né? Eu vou explicar o que ela representa, qual é o ponto em que ela se insere, qual é o debate psíquico que se instala no indivíduo quando ele fala isso. Então, para responder a sua pergunta, sim, quando eu entendo, eu sou capaz, você usou o termo corretamente, de superá-lo. Mas o processo de superação vai exigir que toda a sua personalidade seja modificada para tal. Uhum. Perfeito, Marcos, obrigado. E é isso, um maior prazer, né? Bom, em algum momento em nossas vidas, nos identificamos fazendo escolhas de acordo com os desejos dos nossos pais. Olha, enquanto você não descobrir que você está aprisionada, tudo que você faz estão dentro das escolhas dos desejos dos seus pais, tudo. Não tem uma escolha que você faça que não esteja dentro do desejo dele. E aí você me pergunta, né, em sua opinião, qual a melhor forma de identificarmos em nós ou em nosso cliente se esse ciclo já está superado e estamos seguindo nossos próprios desejos ou, de alguma forma, sempre estaremos no meio desse vínculo com os pais, ainda com menos intensidade? É uma boa pergunta também, o pessoal está ficando bom de pergunta. Veja, então, infelizmente, né, se você não ganhou a consciência de que você é o desejo dos seus pais, então tudo o que você faz vai na direção de tentar atender o desejo deles. E nada vai funcionar, você nunca vai ser feliz. Porque os desejos deles são desejos mortos, não tem mais vida. A forma de identificar, eu vou ensinar, né? Tem formas marcantes de você perceber. Uma dessas formas é quando a dialética, que vocês já viram isso em alguns lugares, atinge o indivíduo. Tem uma cena do Indiana Jones
acho que é o cálice sagrado, em que ele tem que dar um passo, ele decifra um enigma da esfinge, né? E ele tem que dar um passo, só que é um passo que ele olha e tem um abismo na frente dele. E para trás ele já não pode voltar. Então, esse momento em que você vai se libertar, ele está inserido nisso. O passado desmonta tudo, você não consegue mais voltar, e o presente não se apresenta. Aliás, o futuro não se apresenta. É a parte mais difícil da terapia. Levar o cliente para esse ponto é onde a gente vai avaliar se fizemos o trabalho corretamente. Porque ele precisa decidir pela vida. Se ele não decidir pela vida, Platão sugere que se ele voltar para dentro da caverna, ele morreu. Dentro disso que nós vamos discutir. A Gláucia diz, obrigado eu que digo, obrigado pela pergunta. Acredito que possamos falar também de uma mente coletiva atuando nesse mesmo sistema de viver de acordo, sim, com o legado que recebemos dos parentais. Sem dúvida, Gláucia, o sistema coletivo, se nós pensarmos no sino, é bem isso, né? Quem define a realidade, a consciência majoritária é o centro do sino. É ela quem define o que é real, mesmo que o real não exista, né? A sociedade humana é totalmente subjetiva, ninguém vê a realidade, ninguém. Mas a média diz para nós o que é o real. Olha, é assim a vida real. E sim, né, o inconsciente coletivo, ele é a base da espécie toda, que contém os movimentos de emancipação disso. Essa linha é incrível, é um sistema que não é sutil, é grandioso perceber isso. Nós vamos discutir como o ser humano deixa de ser da família e passa a ser da humanidade. Quando ele passa a ser da humanidade, aí responde todas essas perguntas do Lucas e da Nathalie. Porque no mundo dos meus pais, eu não sou da humanidade ainda. Eu me emancipo rompendo com o mundo da minha infância. E aí a gente vai sugerir tantas outras coisas, né? Então, o que é a infância? O que é a criança? Por que ela absorve esses conhecimentos? Quais são as fases da evolução humana quando o ser humano é apto para desafiar o sistema dos pais? E o que acontece depois que ele desafia, respondendo ao Lucas? E mais do que isso, para onde todo esse sistema se desenvolve? Nós vamos questionar se existe um envelhecimento, por exemplo, na medida em que todos os modelos são platonicamente arquetípicos. São estruturas que têm finalidades em si. No final, todos somos leões comendo zebra, ou zebras comendo grama. Todos fazemos parte de um sistema organizado que evolui mediante o estresse que o próprio sistema propõe. Muito bem, pessoal. As perguntas, muito obrigado pela presença de todos. Michael, espero que hoje tenha ficado melhor para você. Ficou de fato, hein? Obrigado. Obrigado a vocês. E a gente vai... A minha técnica é essa, eu complico numa aula e descomplico na próxima. Não é que eu complico numa aula, eu vou sugerir reflexões, como eu sugeri agora.
porque o meu trabalho não é by the book, né? Pego o livro, eu vou contando a historinha do livro. É o estímulo a essas reflexões. Então, vão ter aulas que eu vou ficar me repetindo até alguém fazer o download. E aí, quando essa pessoa fizer o download, eu vou dizer, agora sim. Só para fechar, você não me empolga, pessoal, vocês já estão começando a me entender, e quando eu começo a responder isso, todo mundo sabe, eu não paro mais, e aí vem ideias, vem filmes, mas tem uma cena muito legal também no filme Patch Adams, que o Patch Adams, então, ele se interna porque ele está achando que está ficando louco, a história é real, e tem um cara que é um milionário também, que é real, que uma hora chega para ele e diz, quantos dedos tem aqui? E ele diz, 4. Você não está vendo nada. E aí tem uma cena que ele tem esse insight, o Lucas, que ele fala de novo para o cara, quantos dedos você está vendo aqui? E aí ele entende, ele foca atrás do dedo. E aí ele vê 8, porque ele desfocou. Aí o cara falou, bom, eu vou pôr dinheiro então no seu projeto. Ali tudo começa, porque ele entendeu que o que ele via era só aquilo que ele podia ver. Para ele ver além do que ele estava vendo, ele tinha que focar mais longe. E aí o mundo se amplia. Pessoal, senão eu me empolgo, começo a trazer mais exemplos, mais coisas. Vejo vocês em 15, obrigado pela presença de todos. Eu vou me acostumando com cada boa tarde. Rafael. Ô, Rafael! Agora que eu vi que é você que está aí. Um abraço. Eu vou me acostumando com todos aí. Boa tarde a todos. Vejo vocês. Obrigada, Marcos. Boa Tchau. tarde. Obrigado a Tchau, vocês. gente. Valeu, Boa Marcos. semana. Abraço. Um abraço, Boa Mike. tarde. Tchau, tchau, Alessandro. Boa tarde. Tchau. Tchau, caro.